Bom dia, sétimo ano. Hoje, então, a nossa aula do dia 22/5, sexta-feira, nós temos duas aulas, então eu vou dar orientações para a nossa primeira aula, tá bem? Utilizando o livro, página 29. Você pode pausar o vídeo lá, pegar seu livro e abrir a página. Lá no livro, na página 29, tem esse desenho que eu reproduzi aqui. Eu vou fazer a leitura, o livro está aqui do meu lado, do exercício, para que a gente possa começar a entender o que é para ser feito aqui, tá? Então, aqui no nosso livro, na página 29, ele fala assim: a pilha abaixo foi montada com fileiras de blocos, fileiras de bloquinhos, numeradas. Para formar as fileiras, há um segredo. Descubram qual é. Então, a gente tem que descobrir o segredo. Pessoal, descobrir, é praticamente adivinhar. Nossa, como que eu vou saber? Vamos pensar tudo que a gente aprendeu até hoje. O que eu observo? Que na fileira base eu tenho números positivos, ó, 6, 5, 10, 8, 7, porque quando um número não tem sinal, ele é positivo. Quando eu observo a segunda fileira, eu já começo a ter números negativos, ó. Como assim, né? Então quer dizer que não foi uma soma, porque se eu tivesse somado, ó, se eu tivesse pego o 8 e somado com o 7, eu ia ter 15. Se eu tivesse feito uma multiplicação, eu ia ter 56. Então, nada a ver. Com certeza foi uma subtração. Então, a gente deve o quê? Pensar. Opa, vamos subtrair. Usando a regra que eu ensinei para vocês na aula passada, na aula do dia 20, na aula de quarta-feira. Então, peraí, se eu fizer 7 tira 8, não é 8 tira 7. Se eu fizer 8 tira 7, daria só apenas 1. Se esse resultado logo acima é negativo, quer dizer que aconteceu o seguinte: eles fizeram assim, o 7 menos o 8. Foi feito o contrário, ó. Foi feito daqui para lá. Perceberam? Da direita para a esquerda. Porque daí 7 menos 8, menos 1. Olha assim. Olha aqui o menos 1. Vamos verificar se isso acontece em todos. Porque a matemática, ela é verdadeira sempre. Então, tem que ver se vai bater em todos. Peraí, então, será que vai bater do 8 para o 10? Então, se eu fizesse 8 menos 10, eu ia ter menos 2. Muito bem, olha só que legal. Tá dando certinho. Nossa, matemática é muito legal, né? Se eu fizer aqui agora, ó, o 10 menos 5. Ah, 10 menos 5 é 5. Opa, muito bem. Bateu. Ah, vou ter todos, hein, gente? Tem que testar em todos. 5 com 6. Não vai fazer o contrário, ó, é daqui para lá. 5 menos 6. De novo, eu vou obter menos 1. Que interessante, é muito legal esse exercício. Agora, vamos continuar. Quer dizer, então, que se eu fizer... Agora, cuidado, que tem vários números com sinais, né? Se eu for fazer daqui para cá, eu vou ter, então, menos 1. Então, eu vou pôr parênteses, ó. Menos 1, menos o menos 2. Por que, professora, que você está colocando parênteses? Porque os números têm sinais negativos, ó. Então, eu devo protegê-los com parênteses. É por isso que está aparecendo aqui esse parênteses, ó. E ficou parecido com a conta do dia 20, que a gente trabalhou na quarta-feira. Então, agora, o que eu ensinei para vocês? Que quando aparecer esse menos aqui, com um parênteses, ele vai mudar o sinal.
Então, você vai copiar o primeiro e vai mudar o sinal do outro, do número que está dentro do próximo parênteses. Então, se ele era menos, ele vai ficar mais. E quanto que é menos 1 mais 2? Ah, se eu estou devendo 1 e eu tenho 2, dá para pagar e sobra 1. Olha só como deu certinho, tá vendo? Tá batendo. Vamos continuando aqui que a gente tá testando. Agora, ó, daqui para lá, ó, menos 2 menos o 5. Ah, desse caso eu não precisei pôr parênteses, tá bom? Porque o 5 não tinha sinal. Então, se eu tenho menos 2 com menos 5, se eu tô devendo 2 e eu tô devendo 5, eu tô devendo 7. Realmente foi o que aconteceu aqui, ó. Perceberam? Como encaixa direitinho, direitinho. Aqui, ó. Daqui para lá. Então, eu teria, vou fazer mais para esse lado, o 5, só que como esse número é negativo, então eu vou por parênteses, ó, menos o menos 1. E aquela regra que eu ensinei continua valendo. Conserva o primeiro. Aí vocês vão lembrar do alerta vermelho quando tem menos perto do parênteses, que vai mudar o sinal. Então, ele vai mudar esse sinal do 1, que era menos, vai ser mais. Olha só. E eu vou ter, então, no caso, 5 mais 1, 6. Olha, 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 olha só. Como tá encaixando tudo certinho, certinho. Continuando aqui o nosso raciocínio, então. Agora eu vou usar a terceira fileira para ver se está batendo os resultados da segunda. Então, a gente tem aqui, ó, esse com esse. Pela regra da direita para a esquerda, eu faria, então, o 1 menos, como o 7 é negativo, eu tenho que pôr entre parênteses. Olha a regrinha que eu ensinei para vocês. Se aqui tem um menos antes do parênteses, o alerta do meu cérebro, o que eu vou fazer? Conserva o primeiro e esse menos vai mudar o sinal do número que está dentro do parênteses. Se era menos 7, passou a ser mais. E 1 mais 7, 8. Olha o 8 aqui. Nossa, gente, que perfeito. É muito certinho, não é mesmo? Vamos para o próximo, então. Agora, então, eu vou do menos 7 para o 6. Então, eu vou copiar o menos 7 aqui, ó. Como o 6 não tem sinal, não tem problema. Menos 6, não tem problema não, ó. Vou até fazer assim para separar e não misturar. Então, menos 7 com menos 6, eu tô devendo 7, eu tô devendo 6, então eu estou devendo 13. Olha aqui. Batendo, olha gente como bateu. Em todos a regrinha da direita para a esquerda, sempre subtraindo. E para finalizar, vou testar o último, né? Vou testar aqui, ó, do 8 para o 13. Se eu fizer, então, o 8 menos, como o 13 tem sinal, vou por parênteses. Né? Vou fazer assim para não misturar. Qual que é a regra que eu ensinei para vocês? Quando eu tiver um menos antes do parênteses, alerta vermelho. Conservo o primeiro, mudo o sinal do número que está dentro do parênteses, ele passa a ser mais nesse caso. Aí, olha só, quanto que é 13 mais 8? 8 mais 13? 21. Perfeito. Bateu, gente. Então, eu estava fazendo uma subtração da direita para a esquerda. Então, eu entendi qual que é o segredo. O segredo é subtrair os dois números abaixo de cada bloco. Foi isso que a gente fez. Eu subtraio da direita para a esquerda e obtenho o resultado acima. Subtraio da direita para a esquerda e obtenho o resultado logo acima. Legal esse exercício, né? Logo do lado aí, ainda na página 29, tem uma outra pirâmide. Só que essa pirâmide não está completa, vocês vão poder observar, ó, estou trocando a folhinha. Aí ele fala assim pra gente, ó. Sabendo que a pilha abaixo tem o mesmo segredo daquela outra,
descubram o número correspondente a cada bloco, ó. Agora ficou difícil, hein, gente? Será que tá mais difícil? Só que ele tá dizendo que o segredo é o mesmo. Porque assim, quando a pirâmide está completa, eu vou descobrir o segredo. Quando a pirâmide não está, quando ela está vazia em alguns lugares, ele precisa me dizer o segredo, senão como que eu vou saber? Né? Eu posso pensar assim, bom, se aqui embaixo é 10 e aqui não tem nenhum número e esse número aqui de cima é menor, foi uma subtração, não é mesmo? Então quer dizer, ele já está dizendo pra gente, ó, tem o mesmo segredo. Quer dizer então que da direita para a esquerda eu vou subtrair. Pessoal, ó, então eu sei que vai ser o 10 menos algum número que eu não sei qual que é, ó, que deu 6. E aí, o que vocês acham? Que número então que eu deveria colocar aqui para eu obter o resultado 6? Tá fácil, eu penso. Tá bem facinho. O que vocês acham? Ó, 10 tira que valor para eu obter 6? 4, não é mesmo, pessoal? Ó, 10 tira 4 eu teria 6, então eu posso vir aqui e completar.